E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos. Bom, hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de 1 Reis, capítulo 1 e 2. Testamento de Davi a Salomão. Sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou ao seu filho Salomão: Eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te variamente. Obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme está escrito na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. E assim Yahvé manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos observarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Sabes muito bem tudo quanto Joabe, filho de Zeruia, tramou e praticou contra a minha pessoa, o que faz aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os assassinou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse num campo de batalha, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Agirás, pois, com certo, não deixando que seus soldados, que seus cabelos brancos cresçam em paz ao Seol, à sepultura. Bom, chegou um pouco para cá. Contudo, seja misericordioso para com os filhos de Barzilai de Gileade. Admita-os entre os que se alimentarem à mesa contigo, pois eles cooperaram comigo quando tive que fugir do teu irmão Absalão. Saibas que tens comigo Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele proferiu maldições horríveis contra mim no dia em que parti para Manaim. Todavia, mais tarde, desceu à minha procura e nos encontramos no Jordão. E lhe garanti, mediante juramento, em nome do Senhor, que não me vingaria matando-o ao fio da espada. Tu, porém, não deixarás impune. Sensato como és, saberá como tratá-lo para o fazer descer ao Seol com os seus cabelos brancos, encharcados de sangue. Então Davi repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos na cidade de Jerusalém. Morte de Adonias. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e sua majestade consolidou-se poderosamente. Adonias, filho de Agite, dirigiu-se até Batseba, mãe de Salomão, que lhe questionou, assim que o viu chegar: Vieste em paz? Ao que ele prontamente respondeu, sim, e acrescentou, tenho algo importante a te explicar. E Batseba replicou, pois diz. E ele continuou, bem sabes que a realeza me pertencia e que todo Israel tinha a expectativa que eu me tornasse rei, mas o reino me escapou e foi concedido ao meu irmão, porque Yahvé assim havia designado. Contudo, tenho apenas um pedido a fazer-te, e não me recuses teu favor. E ela respondeu, diz o que queres. Então ele concluiu, dize, por favor, ao rei Salomão que me dê a Sunamita, Abissag, por esposa, porquanto, se tu intercederes, ele não se recusará em atendê-la. Disse-lhe Batseba, então, está bem, eu falarei ao rei em teu favor. Batseba foi, pois, à presença do rei Salomão, para lhe rogar em favor de Adonias.
Assim que se aproximou, o rei carinhosamente levantou-se e inclinou-se diante dela. Em seguida, assentou-se em seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe e fez com que ela se assentasse à sua direita. Então disse Batseba: tenho um pequeno pedido a te fazer, por favor, não negues. O rei lhe respondeu: pede, minha mãe, que não o negarei a ti. Ela respondeu: que se dê Abissag de Sunem como mulher a teu irmão Adonias. Em resposta, o rei perguntou à sua mãe: e por que não pedes para Adonias apenas a sunamita Abissag? Ora, pede também todo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho, o primogênito. Então o rei Salomão jurou por Yahvé, exclamando: que Deus me puna com rigor e mande sobre mim todo mal, se Adonias não pagar com a própria vida esta palavra que deixou sair de sua boca. E agora juro por Yahvé, o nome do Senhor que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e de acordo com sua promessa formou uma dinastia para mim, que antes do pôr do sol deste dia Adonias será morto. E o rei Salomão encarregou disso a Benaías, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. O fim de Abiatar e Joabe. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte. Mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Yahvé diante do rei Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai. E Salomão exclamou: Abiatar, do sacerdote de Yahvé, cumprindo-se deste modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele partiu em fuga para a tenda de Yahvé e agarrou-se aos chifres às pontas do altar. Comunicaram ao rei Salomão. Joabe se refugiou na tenda de Yahvé e se acha junto ao altar. Então Salomão mandou dizer a Joabe: que há contigo para te refugiares junto ao altar sagrado? Ao que Joabe explicou: tive medo de ti e me refugiei junto ao Senhor. Mas Salomão convocou Benaías, filho de Joiada, e lhe ordenou: vai e mata-o. Imediatamente Benaías dirigiu-se para a tenda do Senhor, entrou e disse a Joabe: eis que o rei ordena, sai. Ao que Joabe retrucou: não, vou morrer aqui mesmo. Benaías levou a resposta ao rei: eis o que Joabe disse e o que respondeu. Então o rei lhe orientou: faze como lhe disse, mata-o e depois sepulta-o. Assim vingarás neste dia de sobre minha pessoa e de cima da família de meu pai o sangue inocente que Joabe derramou. E Yahvé fará recair seu sangue sobre a cabeça dele, porque ele atacou e matou à espada 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse: Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Recai, pois, o sangue deles sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência, para sempre. Mas que Davi e sua descendência, sua casa e seu trono gozem sempre de paz da parte de Yahvé. Benaías, filho de Joiada, partiu, atacou Joabe e o matou, e enterrou depois em sua casa no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, e o sacerdote Zadok, no lugar de Abiatar. Desobediência e morte de Simei. Em seguida, o rei mandou convocar Simei e lhe ordenou: constrói para ti uma casa em Jerusalém. Nela habitarás, mas dela não sairás para onde quer que seja. No dia em que saíres,
e atravessares o vale do Cedrão, tem por certo que morrerás, e serás o único responsável por tua morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa. O teu servo fará como o Senhor meu rei mandou. E Simei permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas, decorridos 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Ax, filho de Maacá, rei de Gate. Alguém delatou a Simei: teus servos estão em Gate. Então Simei preparou-se, selou seu jumento e partiu para Gate, a casa de Ax, a fim de buscar seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Informaram a Salomão que Simei havia saído de Jerusalém em viagem a Gate e que já tinha regressado. O rei imediatamente mandou executar Simei e justificou-lhe: porventura não te fiz jurar por Yahvé e não te preveni, afirmando: no dia em que saíres para ir onde quer que seja, tem por certo que morrerás e serás responsável por tua própria condenação. E tu me respondeste: acho boa a palavra do meu rei. Por que então não obedeceste o juramento firmado em nome de Yahvé e a ordem que eu te havia dado? Depois o rei ainda disse a Simei: em teu coração sabes muito bem que prejudicaste o meu pai Davi. Portanto, agora Yahvé faz recair tua maldade sobre a tua própria cabeça. Contudo, o rei Salomão seguirá abençoado e o reino de Davi será estabelecido diante de Yahvé, o Senhor, para sempre. Então o rei deu ordens a Benaía, filho de Joiada, e este avançou contra Simei e o matou. Assim o reino ficou bem consolidado nas mãos de Salomão. Bom, aqui nós finalizamos o capítulo 2 do livro de 1 Reis. Fiquem todos na paz e até a próxima.